Dando então continuidade, vamos nesse áudio falar sobre as rupturas que ocorrem devido à não integração do ser com o meio, com a natureza. Eu sou Priscila Coller, do PK Cursos Universalistas. Um fato que faz com que o ser crie ou gere uma ruptura em relação ao meio e que foi percebido por esses antigos pensadores, os yogis, é que o ser vivo, o homem, né, ele começa a conferir valores, a atribuir valores nas coisas. O que seria isso? O que está externo começa a representar ou algo muito importante na sua vida ou algo de pouca importância, então é atribuído valores. Isso é bom, isso é ruim. E esse tipo de manifestação em relação ao que está externo vai então gerando uma sensação de intermitência, como se fosse um gráfico. Ou seja, quando nós valorizamos o que está fora, atribuímos importância X ou Y ao que está fora, e essas questões ou essas coisas que estão fora são tão influentes na nossa vida, nós estamos colocando poder no externo. Então, esse externo é que vai determinar se nós estamos felizes ou tristes, se nós estamos satisfeitos ou insatisfeitos, e por aí vai. Por isso, a impressão que dá é que, existe uma intermitência muito grande, como se fosse um gráfico. Os yogis, então, eles foram mais a fundo e acabaram concluindo que tudo o que acontece é porque o ser humano, uma vez que está encarnado, né, ele começa a se identificar muito com o corpo. O corpo não é o ser. Nós não somos esse corpo. Então vamos pensar, esse corpo é algo externo. Nós não somos ele. Tudo que está fora de nós, do nosso espírito, da nossa essência, é o externo. E valorizar o nosso corpo, atribuir um valor que ele não veio para isso, né? Ele tem um valor, não é dizer que o corpo não tem valor nenhum. Mas o corpo físico, ele veio para exercer um papel na nossa vida. Mas ele não é tudo. Nós não somos esse corpo. Nem esse corpo e nem a nossa personalidade. Porque a personalidade também nós adquirimos quando nós nascemos e vivemos em um meio com determinadas características que vão então determinar a nossa personalidade. A nossa situação econômica, por exemplo, cultural, social, enfim, uma série de coisas que vão determinar e vão formar a nossa personalidade. Os eventos que ocorreram desde o momento que a gente nasceu e que nós vamos vivenciar, como nós vamos enfrentar e nos relacionar com tudo o que nos acontece, com as condições do meio em que nós estamos. Então, tudo isso é externo, tá? Então, o que eles quiseram dizer, os yogis, é justamente isso, que quando o ser humano ele começa a atribuir valores ao externo, ele fica à mercê desse externo. Então, ele fica muito propenso a estar vulnerável, né? E isso acaba determinando a sua falta de integração com o seu próprio eu, com a sua própria essência. Tá? Então, é esse foco muito no externo que faz com que a sua essência não esteja integrada com ele mesmo. Existe essa quebra
da ruptura, ou melhor, essa quebra, né, da harmonia, não da ruptura. Então, a gente pode até relembrar aqui de como os animais e os seres da natureza se relacionam com ela. Eles são parte dela. Então, como nós deveríamos nos relacionar conosco mesmo? Sendo parte de nós mesmos, das nossas essências, e não envolvidos com o externo. Se na natureza não existe estresse, é porque a natureza num todo está integrada. Nós temos estresse, por quê? Porque nós não estamos integrados nem com a natureza e nem com a nossa natureza interior. Existe uma ruptura entre nós, a consciência encarnada, e nós, a consciência interior, o eu superior de cada um de nós, a essência espiritual de cada um de nós. Existe essa ruptura, porque nós estamos sempre olhando o tempo todo para fora e não olhamos para dentro.